Há um instante em que o pensamento se cala. Não é um momento planejado, nem algo que possamos evitar. Às vezes acontece numa tarde comum, quando o horizonte se estende diante de nós e o silêncio se instala por dentro. A luz muda, o ar muda e algo em nós desperta. Nesse instante, surge uma pergunta antiga: por quanto tempo ainda estaremos aqui? A maioria desvia o olhar quando ela aparece. É natural. Poucos têm coragem de encarar o mistério da própria finitude. Mas no fundo, sabemos. Haverá um dia em que o corpo se despede e tudo o que chamamos de eu precisará soltar o que tanto tenta segurar. Se estas palavras ressoam em você, respire fundo e fique comigo por alguns instantes. Este é um espaço para quem busca compreender o que há entre o viver e o partir. Aproveite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e deixar seu comentário. Assim, esta mensagem pode alcançar outras almas que também buscam sentido. Dizem que essa consciência é o que nos diferencia de todos os outros seres. Os animais vivem o agora sem refletir sobre o tempo. Nós, não. Sabemos que o tempo corre e essa percepção muda tudo. Por causa dela, construímos templos, escrevemos livros, buscamos o amor, rezamos, criamos filhos, procuramos sentido. Tudo o que o ser humano faz nasce desse conhecimento silencioso. A vida é breve. Tentamos dar forma ao que é passageiro, como se criar e amar pudessem deter o avanço do tempo. Mas não há fuga possível. E talvez seja justamente isso que dá valor a cada instante. O fim sempre esteve entre nós, na perda de alguém querido, no envelhecer do corpo, no adeus de um amor, na queda de uma folha. A vida inteira é feita de pequenas partidas. A criança que fomos já não existe. O jovem cheio de certezas se transformou em alguém que aprendeu a duvidar. Cada mudança é uma despedida disfarçada. Cada novo começo exige um fim. Essas pequenas travessias nos preparam para a grande travessia. Não para assustar, mas para lembrar que viver é também aprender a deixar ir. Ainda assim, o medo permanece. Não o medo da dor, mas o medo do desconhecido, o receio de deixar de ser, de sentir, de amar. Mas será mesmo que deixamos? Será que a consciência, esse olhar silencioso por trás dos pensamentos, se apaga como uma chama ao vento? Ou será que apenas muda de forma, atravessando o véu do tempo e continuando de outro modo? A mente não alcança esse mistério. Ela é feita de limites e o fim está além deles. Não é um conceito, é uma travessia, e toda travessia exige entrega. Khalil Gibran escreveu em O Profeta sobre o momento em que o sábio parte de sua cidade. Ele havia amado, ensinado, chorado com aquele povo. Mas chega a hora em que o mar o chama de volta. Não porque ele deseje partir, mas porque a alma madura sente que é tempo de regressar à origem. Essa imagem fala de todos nós. Em algum ponto da jornada, ouvimos o mesmo chamado, suave, inevitável, lembrando que nada nos pertence, nem mesmo o corpo que habitamos por um tempo. E talvez por isso, falar sobre o fim seja, na verdade, falar sobre a vida. Porque só quem aceita a partida é capaz de viver plenamente a chegada. Pense por um momento. Se soubéssemos que o sol de amanhã seria o último, como olharíamos para o céu hoje? Com medo? Ou com gratidão por ainda sentir o calor que nos toca? O tempo é um mestre severo, mas justo. Ele ensina o valor do instante pela certeza da perda. Ensina a amar mais, porque tudo passa. Ensina a soltar, porque segurar o que muda
é lutar contra o próprio fluxo do universo. Talvez o fim não seja o fim, mas o retorno àquilo que nunca deixou de ser. Talvez, ao partirmos, não desapareçamos, apenas mudemos de direção, como o rio que se entrega ao mar. E se for assim, então a partida não é a negação da vida, mas sua continuação em outro idioma. O medo, contudo, continua presente. Não é apenas medo de perder, mas de se perder, de dissolver-se no invisível, de deixar de ser quem acreditamos ser. Mas será que somos apenas o que lembramos, o que fazemos, o que os outros veem? Há algo em nós que observa o corpo, o pensamento, o sentimento, uma presença silenciosa que não envelhece, não adoece e não se apaga. Talvez seja isso o que Khalil Gibran quis nos lembrar quando escreveu que a alma é feita da substância do infinito e que, ao partirmos, apenas voltamos à fonte de onde viemos, ao silêncio luminoso da existência. Quando falamos sobre o fim, pensamos no instante em que o corpo se cala, quando o tempo cumpre sua promessa. Mas, na verdade, morremos e renascemos muitas vezes antes disso. Morremos um pouco quando deixamos uma casa que amávamos, quando um ciclo se encerra, quando o espelho nos devolve um rosto que já não reconhecemos. Cada despedida é uma pequena iniciação na arte de partir. E é através dessas pequenas mortes que aprendemos a viver. A vida é feita de ciclos: nascer, crescer, florescer, declinar. Não há permanência possível no mundo das formas. Mesmo assim, resistimos à mudança. Queremos que o tempo pare, que os rostos permaneçam, que as vozes queridas nunca se calem. Queremos o impossível, que o efêmero se torne eterno. Mas talvez a sabedoria esteja em perceber que o efêmero é o caminho para o eterno, que só o que muda pode revelar o que permanece. Khalil Gibran compreendeu isso com uma clareza rara. Em O Profeta, ele descreve o momento em que o homem, amado por seu povo, é chamado pelo mar. Eles o cercam, suplicam que fique, mas ele sabe, a hora chegou. O profeta parte em paz, com gratidão. Essa cena não é sobre um homem que vai embora, é sobre todos nós, em nossas próprias travessias, quando a vida nos chama a deixar o que conhecemos e seguir em direção ao desconhecido. E é nesse instante que descobrimos o quanto amadurecemos. Khalil Gibran dizia que a alma é um viajante. Ela vem de um lugar que esquecemos e um dia retorna a ele. Entre uma partida e outra, ela aprende, ama, sofre, desperta. Talvez por isso, mesmo em meio à alegria, sentimos uma saudade que não tem rosto, o eco do infinito dentro de nós. Quando olhamos a vida por essa lente, ela deixa de ser uma corrida contra o tempo e se torna uma dança com ele. Cada dia é um passo nesse compasso entre o ser e o deixar de ser. O medo da partida se transforma em reverência pela existência. A consciência da finitude ensina a viver com mais presença, mais delicadeza. Saber que o tempo é breve nos faz escolher com mais cuidado o que realmente importa. Há um trecho em O Profeta em que Gibran sugere que a vida e a travessia caminham juntas, e que quem aprende a guiá-las não teme a passagem. Se o rio teme o mar, é porque ainda não entendeu que ambos são feitos da mesma água. Assim, também somos nós. Tememos o fim, porque nos esquecemos de quem somos. Mas quando nos reconhecemos como parte da própria corrente da vida, o medo se dissolve. Cada despedida se torna um ensaio para o retorno. Muitos descobrem essa verdade na perda. Outros, na solidão ou no pôr do sol que parece dizer:
tudo isso também passará. Quando essa percepção chega, transforma tudo. As urgências perdem força, as vaidades se esvaziam, as discussões se tornam irrelevantes. Surgem, então, o olhar calmo, a gratidão simples, o coração sereno. A consciência do fim é também a consciência da vida. Ela nos desperta do torpor da rotina e nos devolve ao instante presente. Quando lembramos que o tempo é finito, o trivial se torna precioso. Um café com um amigo, o toque de uma mão, o silêncio compartilhado, tudo ganha outra luz. Viver passa a ser um ato de reverência. E talvez essa seja a verdadeira espiritualidade, estar inteiro no instante, mesmo sabendo que ele não voltará. Em O Profeta, a partida não é um lamento, mas um agradecimento. O homem que vai embora sabe que tudo o que precisava ser dito, foi dito. Tudo o que precisava ser amado, foi amado. Ele não leva nada além do que realmente importa: a sabedoria, a compaixão e a luz que despertou em si. Esse é o verdadeiro sentido da partida, levar consigo apenas o que é eterno. E talvez seja isso o que mais nos desafia, aceitar que tudo o que amamos é passageiro, mas que o amor em si permanece, porque é da natureza do infinito. Talvez o sentido da vida não esteja em evitar o fim, mas em preparar-se para ele com beleza. E essa preparação não é triste, é uma arte. A arte de viver consciente, de compreender que cada momento é uma despedida e uma chegada ao mesmo tempo, de olhar o mundo com gratidão, mesmo quando tudo muda, porque há um propósito invisível em cada mudança. Khalil Gibran nos lembra que o profeta partiu serenamente, não por não sentir dor, mas por compreender o sentido da travessia. Ele sabia que tudo o que começa precisa continuar em outra forma, e que o amor que o unia àquele povo não seria desfeito, apenas ampliado. Assim, também é conosco. Quando alguém que amamos parte, o amor se expande, deixa de estar preso à presença física e se torna presença espiritual, invisível, mas viva. Viver é aprender a se despedir com o coração aberto, permitindo que a dor nos purifique, que o medo nos ensine e que o mistério nos revele. A partida não é punição, é portal. E o verdadeiro despertar acontece quando olhamos para esse portal com serenidade, como quem entende que a alma é eterna e a vida apenas um de seus gestos. Mas refletir sobre isso não basta. É preciso transformar compreensão em presença. De nada adianta entender intelectualmente que tudo passa se continuamos vivendo como se o tempo fosse infinito. O despertar começa quando essa consciência toca o modo como amamos, respiramos e olhamos o mundo. Basta uma perda, uma doença, um susto para que a vida revele sua fragilidade. O que antes parecia urgente perde a força, e o simples fato de abrir os olhos pela manhã passa a parecer um milagre. A travessia, paradoxalmente, é a grande mestra da vida. Ela nos ensina o valor do instante. Khalil Gibran dizia que viver exige dançar com a vida e com a partida, e que quem aprende a ouvir o ritmo não teme o passo seguinte. Dançar com a vida é estar presente, não como quem a possui, mas como quem a contempla. Dançar com o fim é aceitar o ritmo da impermanência, permitindo que as coisas venham e vão, sem se apegar ao que não pode durar. Cada amanhecer é um lembrete silencioso. Recebemos mais um dia, e ninguém sabe quantos restam. Ao abrir os olhos, podemos simplesmente agradecer. A gratidão é uma oração sem palavras. É o reconhecimento de que tudo o que existe é dom.
A vida não precisa ser extraordinária para ser sagrada. Ela é sagrada simplesmente porque acontece. À medida que aprendemos a soltar, percebemos que a paz nasce da aceitação. Não a paz da vitória, mas a paz da entrega. A serenidade de quem entende que há um tempo para permanecer e outro para partir. Essa sabedoria nos liberta do medo e nos devolve ao presente. Viver à luz da impermanência é viver com profundidade. Cada gesto ganha peso, cada palavra se torna escolha, cada olhar vira gratidão. Quando sabemos que o tempo é breve, passamos a escolher com mais sabedoria o que queremos deixar no coração dos outros. E, no fim das contas, talvez seja isso o que permanece, o modo como amamos. Se esta reflexão tocou algo em você, permita que ela siga adiante. Curta, comente e compartilhe para que mais almas despertem com você. Gratidão profunda por sua presença. Que a luz da consciência acompanhe o seu caminho até o nosso próximo encontro.